Exclusivo, os bastidores da entrevista em que o padrasto assume que matou o enteado de apenas 3 anos. Guilherme Longo falou sobre o crime em detalhes e depois fugiu. As revelações da entrevista colocam em xeque todo o processo, especialmente o trabalho da perícia no corpo do menino Joaquim. É o que você vai ver na reportagem da semana. Uma confissão assustadora. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele pra fora e matei ele. Detalhes de um crime que foram mantidos em segredo durante 3 anos. Eu comprimia a lateral do pescoço dele para ele desmaiasse sem dor. Foi rápido. Para os investigadores, a vítima, o menino Joaquim, morreu de overdose de insulina. E como explicar que ninguém tem encontrado indícios de um estrangulamento? Até que ponto a confissão do padrasto é verdadeira? Joaquim Ponte Marques tinha 3 anos. Ele desapareceu da casa onde vivia com a mãe e o padrasto em Ribeirão Preto no dia 5 de novembro de 2013. 5 dias depois, o corpo do menino foi encontrado no Rio Pardo, em Barretos, a 100 quilômetros de Ribeirão Preto. Na época, o crime se transformou num mistério. A investigação concluiu, com base em depoimentos, que Joaquim morreu vítima de uma overdose de insulina. Ele tinha diabetes, uma doença relacionada ao controle de açúcar no sangue, e por isso tomava o hormônio. Os peritos também descobriram que o corpo dele foi jogado num córrego próximo à casa da família. O padrasto de Joaquim logo foi apontado como um dos principais suspeitos. Guilherme Longo era usuário de drogas. Conheceu a mãe de Joaquim, a psicóloga Natália Ponte, na clínica de recuperação onde ela trabalhava. Guilherme e Natália tiveram um filho juntos. Na época do crime, ele tinha só 3 meses de vida. Guilherme foi preso poucos dias depois da morte de Joaquim, sob a acusação de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Mas ele sempre negou o crime. A mãe de Joaquim, Natália Ponte, ficou detida 1 mês por omissão e foi solta. Guilherme passou 2 anos e 3 meses preso. A justiça negou vários pedidos de habeas corpus, alegando que ele apresenta sinais de um psicopata, agindo sempre com manipulação e chantagem, mentiras e ausência de remorso ou culpa. Mas em fevereiro deste ano, a defesa conseguiu a liberdade provisória. Desde que saiu da prisão, Guilherme voltou a trabalhar como técnico em informática e frequentava uma academia de musculação. Levava uma vida aparentemente normal, até o dia em que decidiu gravar a própria confissão, como mostra o repórter Rafael Pasquim. O local escolhido por Guilherme para dar entrevista foi um motel em Ribeirão Preto. Ele aceitou conversar com a nossa produtora com a condição de não ter mais ninguém presente. Primeiro, Guilherme fala sobre o vício em drogas e conta que voltou a usar cocaína. Aconteceu uns churrascos em casa. Foi quando, de novo, eu achei que eu acho que posso usar que vai dar certo, que ninguém vai perceber. Natália percebeu o que estava acontecendo com o marido. Ela tomou a postura de resolver isso. Ela tinha certeza que ela ia conseguir fazer com que eu melhorasse, né, e esquecesse isso. Nessa época, Joaquim ficou doente. Passou alguns dias internado. Foi quando a situação se agravou. Eu achava que as crianças é que estavam me deixando muito, impaciente, irritado. Então foi gravando, até o momento que eu realmente... Eu achava que o problema não era eu, né, como eu disse. E eu tomei uma decisão de
eliminar algum problema. Guilherme diz que no dia do crime tentou se matar, aplicando no próprio corpo várias doses da insulina usada por Joaquim. A tentativa não deu certo. Nessa hora, Joaquim acordou e começou a chorar de fome. Foi aí que os planos de Guilherme mudaram. Passou pela minha cabeça que se eu conseguisse fazer com que ele não fizesse parte da nossa vida, acho que as coisas iam melhorar. A hora que ele pediu mamar, eu peguei ele no colo, levei ele para cozinha e ali veio naquele exato momento veio uma ideia insana de dar um fim, né, tudo. Aí eu levei ele para fora e pensei de uma forma indolor de matar ele. Guilherme ainda dá detalhes sobre a forma como matou Joaquim. Eu estrangulei ele eu não apertei a traqueia dele, né? Pra não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele pra ele desmaiasse sem dor. Foi rápido. E revela que deixou para trás, pelo menos, uma pista do crime. Quando eu estrangulei ele, o Joaquim caiu uma gota de sangue no chão. Depois de matar o menino, ele jogou o corpo em um córrego. Tinha certeza que ele não estava cheio. Então, pelo menos tinha um bom de água. E foi na sorte que ele podia ter... Eu falei, vou jogar, eu nem pensei nas consequências, né? Ele podia ter parado em qualquer lugar. Sete meses de negociação, mais de 3.000 mensagens trocadas por telefone. A produtora que conseguiu convencer o padrasto de Joaquim a falar não vai mostrar o rosto. Ela conta que usou as redes sociais para fazer o primeiro contato. Logo que ele conseguiu habeas corpus e voltou para Ribeirão, a gente percebeu que uma rede social dele tinha tido alguma movimentação, uma alteração de fotos e coisa e tal. Eu mandei uma solicitação de amizade, na curiosidade mesmo, para ver se alguém respondia, se tinha algum retorno, e ele aceitou e a gente passou a conversar. Desde o início, se apresentou como jornalista e, com o tempo, ganhou a confiança de Guilherme, que passou a contar detalhes da vida fora da prisão. Ele conheceu várias garotas nesses 7 meses, né? Foram vários pedidos de entrevista, até o dia em que ele decidiu falar sobre o crime. Guilherme escreveu: "Confio em você e quero falar minha história para você." Esse é o quarto onde a confissão aconteceu. Guilherme Longo ficou sentado exatamente aqui, na cama. A produtora da TV Record não teve nenhum problema para entrar. O técnico em informática avisou na recepção que receberia uma prima. Foi tenso, esse momento foi tenso. E ele estava bebendo? Várias latas de cerveja. A entrevista de Guilherme trouxe à tona detalhes que colocaram em dúvida o trabalho de investigação sobre a morte do pequeno Joaquim. Guilherme confessou o crime com uma riqueza impressionante de detalhes. Usou gestos para mostrar como fez e contou que usou um golpe de jiu-jitsu para sufocar o enteado. Tem um pouco de habilidade com isso, não de técnicas de jiu-jitsu. Essa não teria sido a primeira vez que Guilherme usou o golpe numa pessoa. Este homem, que prefere não se identificar, era colega de Guilherme na academia de luta. Ele conta que o padrasto de Joaquim aplicou a técnica numa garota de programa. Ele, arrependido de ter gasto o dinheiro com a menina, ele aplicou uma técnica de estrangulamento, onde ele botou a menina para dormir, né, que a gente chama de apagar. Ele apagou a menina, pegou o dinheiro dele de volta, né? Luciano Imoto é professor de defesa pessoal. Ele demonstra a técnica que Guilherme diz ter usado em Joaquim. Ele explica que esse golpe não costuma deixar marcas externas no corpo. Não tem uma área muito menor para causar aquele hematoma. Mas, segundo este especialista em perícia criminal, o estrangulamento sempre deixa ferimentos internos. A partir do momento que ele aplicou uma força de tal forma que esta força obstruiu as vias respiratórias, haverá sim
a possibilidade da constatação dos vestígios e mais. Não só em termos da região do pescoço, mas também em termos da região pulmonar pela falta de oxigênio. O laudo divulgado pela perícia 5 dias depois da morte de Joaquim apontou que, a princípio, tinha sido uma morte não violenta e que não foram encontrados sinais de afogamento ou qualquer outra forma de asfixia. Os peritos pediram exames mais detalhados que pudessem esclarecer o que realmente havia acontecido. Com base em depoimentos e na perícia, os promotores concluíram que Guilherme injetou na criança, com o objetivo de matá-la, uma dose elevadíssima, cavalar, da substância medicamentosa denominada insulina. A polícia constatou que faltavam mais de 160 doses lá na caneta de insulina. Porque no corpo do menino não foi possível fazer o exame? Não, em razão do estado em que o corpo do menino foi encontrado e também por ser a insulina uma substância de diluição rápida. O documento não traz nenhuma referência ao suposto estrangulamento, nem a presença de sangue na cena do crime. O promotor diz que a versão de Guilherme pode ser verdadeira, mas não há como ser comprovada. Eu já conversei com médicos legistas, é possível que tenha acontecido aquilo, mas não é mais possível se comprovar em razão não só do tempo decorrido, mas também em razão da forma como o corpo foi encontrado, já em adiantado estado de putrefação. O especialista em perícia criminal discorda. Para ele, novos exames precisam ser realizados. Quem pode afirmar que, na tentativa da esganadura, o autor não tenha praticado uma fratura, por menor que seja? O Domingo Espetacular também conversou com o pai de Joaquim. Arthur Paes guarda desenhos, fotos e brinquedos do filho. Objetos que trazem muitas lembranças. Eu queria abraçar meu filho de novo, sabe? Meu sonho direto com isso. Estou abraçando ele, estou sentindo, ouvindo a risada dele, dele falar, de brincar. Oi. O Arthur, pai do Joaquim, assistiu a mais ou menos 40 minutos de entrevista que o Guilherme deu para a produtora. E eu queria saber, Arthur, o que você achou dessa entrevista? O Guilherme te convenceu? As coisas que ele disse para você são verdade? Não, muita coisa que ele falou ali é mentira. Ele mentiu. Arthur explica que teve acesso aos laudos da perícia e questiona a versão de Guilherme. Diz ele que quando sufocou meu filho acho que tossiu sangue, alguma coisa do tipo. Só que na perícia não foi constatado nada nos órgãos dele, exames internos, entendeu? Para ele, a mãe de Joaquim também é culpada. E ela deixar uma criança que precisa de insulina na mão de um cara desse? Para um cara desse aplicar insulina? Arthur acredita que Guilherme mentiu para proteger Natália. Na minha cabeça, o que aconteceu? Ele assumiu tudo isso para deixar ela livre. Ele sabia, os dois estão no mesmo barco. Entendeu? Ele falou, pula fora do barco que eu afundo sozinho com o barco. Natália não quis gravar entrevista. O advogado dela defende que a mãe não poderia ter previsto a morte do filho. Ele tinha um comportamento até passivo no uso da droga, de modo que ela poderia até esperar, enfim, o uso da droga, ela poderia prever o uso da droga, mas jamais prever que desse uso acarretaria aí uma situação como essa. Há uma semana, os pais de Guilherme receberam uma carta escrita por ele no dia 20 de setembro. Na carta, ele diz: há muito tempo tenho planejado ir para outro lugar. Tenho conhecidos em uma pequena cidade do interior e pretendo me estabelecer por lá. Não sei quando poderei entrar em contato. Guilherme ainda diz que mentiu na entrevista. Achei que conseguiria vender uma reportagem para uma emissora. Eles só propuseram me pagar se eu tivesse confessado ter matado Joaquim. E como eu não pensei direito nas consequências disso, acabei gravando uma mentira. A produtora que gravou a entrevista com Guilherme nega que tenha oferecido dinheiro.
e conta que Guilherme decidiu revelar tudo por conta própria. Em nenhum momento foi oferecido nada ou nenhum tipo de vantagem para que ele falasse. De maneira nenhuma. Guilherme é considerado foragido da justiça. A liberdade condicional dele foi revogada. Para o advogado de defesa, o depoimento não será suficiente para uma condenação. A confissão, antigamente, era a rainha de todas as provas. Hoje, a confissão deve estar associada aos demais elementos de provas, pois a pessoa pode confessar por dinheiro, por amor, por tortura, tudo isso pode acontecer. E é nesse sentido que a defesa ainda acha prematuro se posicionar em relação ao inteiro teor desta entrevista e os elementos que existem no processo. Os promotores pensam o contrário e devem usar a confissão de Guilherme como mais uma prova para o julgamento. O Ministério Público não tem dúvida nenhuma de que ele foi o autor deste homicídio. Até porque agora existe a confissão dele. Matei.